A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Vamos continuar hoje com o estudo do livro de Deuteronômio. Hoje é o capítulo 32, que bênção de Deus, de 52 versículos. O título fala assim: Cântico que Deus deu a Moisés. Que maravilha! Inclinai vossos ouvidos aos céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Deus pedindo atenção para ouvir a mensagem dele. Aleluia. Que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como o branco orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como a garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas, seus caminhos são todos justos. 5. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos se tornam manchas, marcas, uma geração perversa e corrupta. Um cântico a Deus, a glória, a honra do Senhor, mas falando o que estava acontecendo. Tremendo isso aí, irmãos. 6. Assim que retribuís o eterno, povo insensato e ignorante. 7. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história de sucessivas gerações, indaga teu pai, a ele informará. 8. Quando o Altíssimo separou os povos, deu a cada uma nação suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos. 9. Mas o povo preferido do Senhor é Israel, Jacó, a descendência que lhe coube. Versículo 10. Onde viviam animais ferozes, achegou-se Israel, dele cuidou, protegeu com a pupila dos seus olhos. Meu irmão, Deus falando nesse cântico que Moisés, assim, inspirado pelo Espírito do Senhor, falando, recitando da bondade, do cuidado, do amor de Deus para com o seu povo. Povo ingrato, povo mau, povo que persiste e insiste e resiste a Deus para viver no pecado, na desobediência, mas a misericórdia. Apesar de não falar no Velho Testamento graça, mas fala de misericórdia, que é a mesma coisa. Deus, com a misericórdia dele estendida sobre esse povo. Aqui uma nova geração. Que Moisés pronto, quase próximo de ser retirado dessa terra. E o líder, o pastor Moisés, falando com esse povo. Meu irmão, Deus continua com a misericórdia dele sobre você, sobre mim, sobre nós, sobre a igreja. Sobre você, sobre nós, que às vezes erramos, falhamos e ficamos tão mal. Deus continua com a misericórdia dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. Como a águia que desperta a sua ninhada, para sobre os filhos silotes, em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. 13. Ele fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentou com o fruto dos campos. 14. Como coalhada de leite, gado do rebanho e com cordeiros de bodes cevados, com os melhores carneiros de Baçã e com mais excelente semente de trigo. 15. Entretanto, aleluia, les urum, Israel, meu amado, fortalecendo, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, tornaste gordo, muito pesado e farto de comida, desprezaste a Deus. Meu irmão, isso foi a forma do povo se retratar com Deus. Ingratos, malefícios. Meu irmão, quando há mistura com os costumes dos povos que não conhecem a Deus, irmãos, a gente sai da presença do Senhor. Isso é muito sério. Seríssimo isso aí. Versículo 16. Como seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, e com os ídolos abomináveis, deixando tudo, sacrificando, oferecendo a demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus. 18. Abandonaste a rocha que te gerou, esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. 19. O Senhor contemplou tudo isso, também os desprezou por causa da abominável provocação de seus filhos e suas filhas. 20. Afirmou, esconderei deles o rosto, observei o fim que terão. 21. Aos mais dolorosos dos zelos me provocaram,
por meio de Deus inexistentes, com ídolos e imagens, irritaram-me. Eu também farei com que sofram ciúmes de quem não é meu povo. 22. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimaram até a profundeza do Seol, abismo dos mortos. Meu irmão, o povo preferiu, nas suas escolhas, ficar contra o Senhor, contra o Criador dos céus e da terra. É interessante que quando Deus fala, né, dai ouvidos a mim, no versículo 1, você vê que o Salmo 19 fala, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento a obra das suas mãos. Meu irmão, Deus, em toda a sua criação, ele fala com o homem. Quando chove aquela chuva que parece um dilúvio, Deus está dizendo algo para o homem, para nós. Quando vem os raios, os trovões, os tsunamis, os terremotos, tudo Deus está falando uma mensagem, Deus está dizendo, Deus está falando para a humanidade, olha, pare o que vocês estão fazendo, me sirva, me ouça, se entregue a mim, busque a minha presença. Eu sou a vida, eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem quiser beber dessa água não vai ter mais sede, mas o povo prefere as coisas momentâneas, paixões momentâneas, não que é o amor eterno do Senhor. Isso é muito sério. 23. Amontoarei desgraça sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. 24. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. 25. Pelas ruas espadas deixará sem filhos, em casas reinará o terror. Morrerão os moços, as moças, crianças, homens já grisalhos. Olha, irmão, um cântico inspirado pelo Espírito Santo, Deus a Moisés, ao Senhor, e o povo ouvindo esse cântico, irmão. Até nos cânticos havia repreensão, até nos cânticos Deus puxando a orelha, e o povo hoje não quer ouvir a sã doutrina, como Timóteo fala, e não vão querer ouvir a sã doutrina. Hoje, estamos dizendo esses dias hoje. 26, perdão. Eu declararei, eu espalharia pela terra, e apagaria da humanidade e lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando, mentindo, poderiam alegar ao mundo. A nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. 28. Porque o meu povo é gente sem juízo, sem entendimento, porque não quer ouvir a Deus, não quer obedecer a Deus, não quer se entregar à vontade de Deus, não quer ceder. Aí vai sofrer, meu irmão, vai perecer, vai cair na mão do adversário, vai chorar, vai ter que aprender desse jeito. É difícil, mas é o povo, meu querido, é o povo líder, é o povo aí, homem de Deus. A gente tem que ter de Deus graça, ter de Deus inteligência para lidar com esse povo. Mas em todo o tempo, como fala Paulo disse a Timóteo, pregando, todo o tempo ensinando. Não quer aceitar? É problema de que não quer aceitar. Mas a nossa responsabilidade é pregar. Aqui nesse canal, irmãos, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Se inscreva, nos ajude na congregação, na rua, na praça. Essa madrugada estávamos no monte, orando por bondade de Deus e misericórdia, com os irmãos da igreja. Louvado seja Deus, pregando a palavra, falando. Oh, aleluia! E onde Deus nos colocar, vamos falar e pregar a sua palavra. 29. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniam qual será o seu fim. 30. Como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2 fizerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado. Meu irmão, quando estamos em Deus, quando estamos na presença de Deus, quando estamos sobre a proteção de Deus, quando estamos buscando a vontade de Deus, irmãos, na oração, no nome de Jesus, a gente faz, como está escrito aqui, ó, correr, aleluia, 1000, 1 e 2, 10.000, a oração da concordância, quando há uma mesma fé, a igreja se põe a orar, é ligado nos céus e na terra. Isso é poderoso, irmão, mas a unidade, a união da igreja. 31, porque a rocha deles não é como a nossa rocha, que os próprios inimigos afirmam esta verdade. 32, porque a sua vinha é vinha de Sodoma e Gomorra, campos de Gomorra.
33, o vinho deles arde como peçonha mortal, as serpentes. 34, acaso não guardei isto em sigilo? Não o selei com meus tesouros mais secretos? 35, a mim pertence a vingança e o tipo de pagamento. No tempo certo, os pés da gente começarão a escorregar. 36, Yahvé julgará seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar o poder deles, esborrou, e os seus homens livres, escravos, destilam pó. 37, este bradará ao Senhor agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que depositaram sua confiança, buscaram refúgio. Irmão, o inimigo dá risada da nossa cara, que é o diabo, que ele usa os seus agentes, porque ele vê, ele está vendo que a igreja não está se posicionando, a igreja não está orando, a igreja não está indo para cima, a igreja não está fazendo o que Deus manda, não está indo, avançando de fé em fé, de glória em glória. Aí o diabo usa os seus agentes, chega até a nossa vida e falam e dão risada na nossa cara. Não, porque Deus não é o Senhor, Ele é o Senhor e Todo-Poderoso. É porque nós é que paramos, nós é que desistimos. Isso é para a gente acordar, igreja, acordar. 38, os deuses que se alimentavam da gordura do sacrifício bebiam vinho das suas libações. 39, vede agora que eu sou único e eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. 40, levanta minha mão para os céus e proclamo. 41, quando eu afiar a minha espada refugente, a minha mão empunhada para exercício e juízo. 42, embeberei as minhas setas de sangue, ao mesmo tempo em que minha espada ceifar e devorar a carne humana, o sangue dos mortos e dos prisioneiros. 43, exultai, cantai de alegria, nações com o povo dele, todos os anjos adorem, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. 44, então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras dessa composição poética aos ouvidos do povo. Meu irmão, que palavra poética de louvor e adoração a Deus maravilhosa. Que letra inspirada. Deus sendo adorado e o povo ouvindo e sendo disciplinado, corrigido. Irmão, hoje o povo não quer ouvir. Hoje o povo não quer atender quando nós vamos até eles para disciplinar, para ensinar, para experimentar, para querer fazer discípulos, igual Jesus ensina na palavra. Acham e se colocam como vítimas, dói. Mas, meu irmão, vamos para cima no nome de Jesus. Vamos para cima. Vamos pregar, vamos falar. Vamos tirar do nossas costas o peso do sangue de não falarmos a verdade, seja por justo ou por ímpio. Falamos, ensinamos, visitamos, doutrinamos segundo a palavra. Glória a Deus. Não quiser aceitar, cada um segue o seu caminho, meu irmão. Mas você fez. Você obedeceu o Senhor. Aleluia. Agora, para a gente encerrar hoje o capítulo 32, do 45 ao 52, outro título. A Torá, lei, fonte de vida. Olha que maravilha. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmite solenemente, para que ordenei os vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, a lei. 47, porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os vossos dias sobre o solo, da qual ide tomar posse em breve, assim atravessardes o Jordão. 48, anuncio a morte de Moisés. Irmão, estava próximo do líder. Estava próximo do líder ser recolhido. E outro ser levantado. Que tremendo isso aqui, ó. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó. Contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel, como propriedade. 50. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás e irás reunir-te
aos teus antepassados. Assim como teu irmão, Arão, que faleceu no monte Hor, e foi reunido a seu povo, assim há de ser que, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação, israelita junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentaste a minha santidade entre os filhos de Israel, porque este motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Você vê aí, meu irmão, que Deus é um Deus de justiça. Ele não é injusto. Ele não toma o coitadinho por inocente. Moisés, uma vida, uma conduta diante do Senhor. Mas Moisés, mesmo sendo esse homem de Deus, Deus lembra ele e o disciplina, o corrige, mas não é que ele perdeu a salvação da alma dele, não é isso. E ele vê a terra, mas não entra. E isso nos ensina, irmão, que ninguém está isento de ser corrigido e disciplinado pelo Senhor. Que o Senhor Deus, irmão, nesse capítulo 32, ele tem a misericórdia de mim e de você. Nos ajude a obedecer a ele, a sua palavra, mais e mais. Isso tudo para a glória e para a honra do nome dele. Amém? 32 encerrado. Jesus te abençoe. Ajude nós aí no canal, irmão. Deus abençoe sua vida grandemente, no nome de Jesus. A paz do Senhor.